Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, mais uma terça-feira nesse ano de 2022, nós estamos aqui para trazermos uma palavra da parte de Deus nesse canal no YouTube. Obrigado por você estar aí assistindo e que Deus venha falar ao seu coração nessa noite. Nós vamos falar aqui de um motivo, pelo menos um motivo para a tristeza que não passa. Existem muitos que estão sentindo tristeza, angústia, e essa tristeza não vai embora. Por que não? Qual o motivo? Nós vamos mostrar pelo menos um motivo. Nós sabemos que nós nesse mundo, nós que somos cristãos, nós passamos por aflições, nós passamos por momentos em que nós nos entristecemos. Mas o que nós vemos no Novo Testamento e também no Velho Testamento é a vontade de Deus de ver o seu povo alegre, de ver as pessoas que o servem alegres, regozijando. Por exemplo, nós podemos ler aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Veja, regozijai-vos sempre. É uma ordem. Se alegre. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos Filipenses, mas óbvio que o que ele escreve aqui é mandamento do Senhor. Vem do Espírito Santo, é palavra de Deus através do apóstolo São Paulo. Então a ordem, podemos dizer assim, que a ordem do Espírito Santo para nós que cremos em Jesus é regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Interessante que aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, Paulo já tinha dito, olha só, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Olha aí. Então ele repete 3 vezes, regozijai-vos no Senhor. O que é regozijar? Se alegrar. É o contrário de estar triste. Podemos ver também lá em 1 Tessalonicenses, um pouco mais na frente, no capítulo 5, 16, diz assim, regozijai-vos sempre, ou seja, constantemente, alegrai-vos constantemente. Lá em Romanos, capítulo 12, 12, tem outra ordem semelhante. Vamos lá, Romanos, capítulo 12, 12, diz assim, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Veja que não é uma vez só que está escrito esse mandamento. Alegrai-vos na esperança. E no Velho Testamento, no Antigo Testamento, lá no Salmo de número 100, versículo 1 e 2, olha o que está escrito no Salmo 100. Vamos ver um exemplo aqui. Salmo 100, 1 e 2, diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Olha aí, servir ao Senhor com alegria. Celebrai com júbilo. Júbilo é alegria também. Então veja que havia esse mandamento também dado pelo Espírito Santo no Salmo 100. Em Lucas 10, 20, olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Ele vai mandar eles se alegrarem também por um motivo. Em Lucas 10, 20, está escrito assim, olha, escuta aí, meu irmão, minha irmã. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos, olha o mandamento aí. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Viu só? Jesus dizendo, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, é da vontade de Deus que nós estejamos alegres. Nós passamos por momentos tristes, mas a vontade de Deus é que nós tenhamos alegria. Agora, o porquê, meu irmão, minha irmã, que um cristão, eu nem vou dizer a pessoa do mundo, a pessoa que não conhece a Deus. Eu quero tratar aqui especificamente do caso de cristãos, pessoas de Deus, que têm tido uma tristeza constante que não passa. Um dos motivos pode ser esse cristão está andando na carne. Quem anda na carne e não anda no espírito está pecando. Está pecando. E a pessoa perde a alegria da salvação. Não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação. Pastor Eliezer, onde está isso na Bíblia? Eu vou mostrar um exemplo no Salmo 51, 11. Veja o exemplo de Davi. Davi era um homem de Deus, ele era salvo. Ele era salvo, só que Davi, ele caiu na carne. Ele cometeu um pecado. E ele perdeu a alegria da salvação. Eu estou indo aqui no Salmo 51, 11. Vamos ler aqui. Você vai acompanhar aí agora comigo. Olha o que está escrito. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja que ele ainda tinha o Espírito Santo. E ele ainda tinha a presença de Deus. Ele ainda tinha a salvação. Aí ele diz aqui no versículo 11, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. O 12, torna a dar-me a alegria da salvação. Veja que ele perdeu aqui não a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. Olha, um dos motivos de um cristão estar vivendo triste, com certeza é ele ter caído em algum pecado. Ele não perdeu a salvação, mas ele perde a alegria da salvação. Ele se entristece. E ele só vai recuperar essa alegria da salvação quando ele fizer como fez Davi aqui no Salmo 51. Ele faz uma oração e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Veja o que Davi está dizendo. Ele está confessando, ele está se arrependendo. Porque ele tinha perdido a alegria da salvação. O interessante, nós podemos ver em Romanos 8, 5 e 9. Vamos ver o que está escrito em Romanos 8. Vai falar a respeito da carne. Romanos 8, 5 e 9. Diz assim, olha. Romanos 8, 5.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja que uma coisa é a pessoa estar na carne, outra coisa é ela estar no Espírito. A pessoa que está na carne, a inclinação da carne é para a morte. Como que uma pessoa dessa vai ter alegria na vida? Não é verdade? O cristão pode cair na carne? Pode. Tanto é que existe, pode no sentido de ser possível, não de ser permitido. Quando nós dizemos assim, pode ter dois sentidos. O pode significar que é possível e pode significar que é permitido. Então o cristão pode cair na carne no sentido de ser possível ele cair e não de ser permitido por Deus. Em Gálatas capítulo 5, olha o que está escrito. Olha como que está escrito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha, você que está me ouvindo, se você não tem o Espírito de Cristo, não tem como você ser feliz, ter alegria na vida. Não tem como. Você está constantemente na carne, você não tem o Espírito de Cristo. Então, você precisa invocar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, crer no Evangelho e receber o Espírito de Deus na sua vida. Agora, você que já é de Deus, está passando uma tristeza que não passa, você sabe, nem é preciso eu falar. Com certeza o Espírito Santo já lhe mostrou isso. E você precisa se arrepender. Quantas vezes Jesus disse para as igrejas lá em Apocalipse, arrependei-vos. O cristão, ele não perdeu a salvação, mas às vezes ele perdeu a alegria da salvação. Ele está vivendo num pecado e ele precisa da alegria da salvação. Ele precisa se arrepender. Então o motivo de um cristão estar triste e a tristeza não passar é porque ele ainda não se arrependeu, porque no momento que ele se arrepender, a tristeza vai passar. Interessante que aqui, fala aqui no versículo 19, olha as obras da carne, olha só. Ou seja, é o que a carne faz, as obras, a consequência da carne. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, isso é a consequência da carne. A consequência da falta do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ela vai se inclinar para essas coisas. Ela vai produzir essas coisas aqui, ó, traições, adultérios, invejas, iras. Mas a consequência do Espírito, o fruto do Espírito, está escrito aqui no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que em algumas traduções está alegria, e é a mesma coisa, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com os seus sofrimentos, né? A carne com os seus sofrimentos. Quem está na carne sofre muito. Sofre muito, porque não tem o Espírito Santo. A tristeza consome. Tem pessoas que chegam até mesmo a suicidar-se, porque não aguenta a tristeza. A tristeza é muita. Às vezes alguém já foi até a pessoa e pregou o Evangelho, falou de Jesus, falou essas coisas que eu estou falando aqui agora, mas a pessoa não deu crédito, não acreditou, vai continuar sofrendo, continua triste, porque não se rende ao Espírito de Jesus, não se rende ao Senhor Jesus para ter o Espírito Santo habitando dentro dela ou dele. Eu vou terminar essa palavra lendo o que está escrito em 1 Pedro 1:3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para revelar ao último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Em que vós grandemente vos alegrais. Está vendo? Olha aí, alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. Então, um dos motivos do cristão ficar triste um pouco são as tentações. Também é um dos motivos do cristão. Se as tentações contristam o cristão, você imagina se o cristão cair na tentação, pecar, cair na carne, não é verdade? E diz aqui, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso. Olha, quem ama Jesus, mesmo não tendo visto, tem fé em Jesus. Esse é guardado pelo poder de Deus. Nós somos salvos sem obras, pela fé. Não veio de obras. E quem nos guarda salvos é o próprio Deus. Não somos nós. A nossa força nada faz, como diz um hino lá de Martim Lutero. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. É o hino do Martim Lutero de quase 500 anos atrás, né? Pois bem, nós nos alegramos. Como diz aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que segundo a sua grande misericórdia, Deus nos gerou para uma viva esperança. Eu queria terminar lembrando, nós lemos em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. A alegria tem que ser no Senhor, não é no mundo, não é nas coisas aqui da terra, é no Senhor. Lá em Romanos diz, alegrai-vos na esperança, é na esperança de Jesus voltar. E Jesus disse, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, você andar no Espírito faz você olhar para o céu,
para a esperança. Você esperar Jesus a todo momento. Você já notou que todo final de pregação nós dizemos: Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje, se Ele não voltar estaremos esperando por Ele amanhã? Então, nós temos que andar em espírito. Quando nós andamos em espírito e não na carne, nós olhamos para o céu. Nós pensamos nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra, que são passageiras. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. E quando nós alegramos na esperança, porque o nosso nome está escrito no céu, nos alegramos no Senhor, não tem como a tristeza durar muito tempo. Não é verdade? Quando nós nos arrependemos, quando nós procuramos andar em espírito. Eu digo para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, agora é o momento. Olha, leia a Bíblia. Pastor, qual Bíblia que eu devo ler? Leia a Bíblia corrigida e fiel. Hoje é muito fácil você conseguir uma Bíblia corrigida e fiel. Uma Bíblia dessa que eu uso aqui, da Sociedade Bíblica Trinitariana, ela não é cara, é baratinha mesmo. É muito fácil. Você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, 31997-340420, eu te dou uma dica. Eu te dou uma dica para te mostrar como é que você pode conseguir fazer um pedido pela internet e chega na sua casa. E baratinho a Bíblia, e vale a pena. Uma Bíblia corrigida e fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Compre uma Bíblia, vai ler a Bíblia. Comece lendo o Novo Testamento. Nos escute aqui, nos assista aqui toda terça, toda quinta-feira. E quando você estiver sozinho no seu quarto, creia que Ele está aí contigo, que Deus está aí contigo, que Jesus te ouve e fale com Ele que você quer andar em espírito. Ô pastor, eu tenho que ir para uma igreja? Você precisa estar no meio de irmãos de fé, mas não preocupe com isso agora. Preocupe em invocar Jesus, porque o próprio Jesus vai te mostrar o lugar certo para você estar. Existem muitos lugares aí que tem nome de igreja e que Jesus não está lá. Existem muitos que têm nome de pastores, missionários, bispos, apóstolos, pregadores, profetas, e Deus não está com eles. Jesus disse: pelos frutos conhecereis. Então você precisa ir até Jesus primeiro. Depois, Jesus vai te colocar onde Ele quiser. Com certeza não tem só igrejas do mal, não. Só igreja falsa, não. Tem muitas igrejas verdadeiras por aí. Só que essas estão mais escondidas. Tem muitos pastores de Deus por aí, mas esses estão mais escondidos. Então é preciso orar e falar: Senhor, me mostra qual lugar o Senhor me quer. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe. Um forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.